Pois é, né, pessoal? Deus abençoe. O Pedrinho Matador morreu, né? E eu vi uma foto dele, parece que tem um vídeo também, que recentemente ele se batizou nas águas, tudo, estava frequentando uma igreja, não sei qual, mas uma igreja cristã. E tem muita gente que talvez nunca cometeu o crime de homicídio, criticando, descendo a lenha nele, enfim, falando que onde já se viu, depois de ter matado não sei quantas pessoas, mais de 100, agora ele virou crente, agora ele fala que está salvo. Você acha que pode? Você acha que Deus vai perdoar? Enfim, um monte de coisa. Quem fala isso, quem pensa assim, infelizmente tem uma visão carnal, entendeu? Não tem uma visão das coisas de Deus, uma visão espiritual. E também está com o coração carregado de malícia, maus olhos. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão, que seria no caso o seu próximo, já é assassino. Tem muita gente que nunca cometeu o crime de homicídio, propriamente dito, mas aos olhos de Deus é pior do que muita gente que já tirou a vida de outras pessoas, porque ela odeia, infelizmente para ela, e não se arrepende. De repente você talvez não cometeu homicídio, mas você já matou muita gente, vamos dizer assim, deixando as pessoas com mágoa de você pelo mal que você fez a elas. De repente você encerrou a vida de alguém, talvez na sua juventude, não sei. Uma pessoa que talvez há décadas está se consumindo de mágoa pelo mal que você fez, né? E você fica aí cantando de santo, sendo que Deus olha para você e talvez o que ele veja seja pior do que ele vê quando olha para uma pessoa que já cometeu um assassinato. Quanto às vítimas desse homem, não tinha criança, não tinha inocente, até onde eu sei. Ele até tinha uma visão distorcida da realidade, achando que isso justifica, porque ele, no pensamento dele, ele só matava pessoas que ele via que pessoas que não prestavam, vamos dizer assim. Então, na mente dele, ele achava que se justificava, embora jamais se justifique isso. Então, com certeza eram pessoas que tiveram milhares de oportunidades de se converterem, de aceitarem o Senhor Jesus, rejeitaram, e a morte, que pode chegar a qualquer segundo e das mais diferentes formas, o assassinato é apenas uma das formas que ela pode chegar, chegou para essas pessoas, sem jamais justificar o que esse homem fez. Mas independente se é uma enfermidade, se é um acidente de trânsito, se é um assassinato, enfim, a morte vem. E morreu, não importa a forma que ela veio. E após a morte, a nossa alma é eterna, o destino dela está eternamente traçado e não há nada que mude o destino da nossa alma. Não há nada que possa ser feito para mudar o destino da nossa alma. Nós garantimos o destino dela em vida. Ou para a glória eterna, ou para o lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade, junto com Satanás e com os demais demônios que existem. Isso é fato. Se por acaso ele matou alguém que tinha se convertido há pouco tempo, porque tem trabalho nos presídios de evangelização, essa pessoa está salva eternamente. Está infinitamente melhor do que nós. E os demais, eles tiveram chance de se converterem. E infelizmente para eles, rejeitaram. E nem o Pedrinho tem alguma coisa a ver com isso. Deles não aceitarem o Senhor Jesus. Ele tem a ver com ter encerrado a vida dessas pessoas. Mas ele não é responsável nem pelo fato dessas pessoas terem desprezado o próprio Deus. E é aquilo que eu estou falando. As pessoas só criticam, julgam, porque elas têm uma visão carnal, limitada e maliciosa da coisa. O que a gente faz tem consequência. O que a gente planta, a gente colhe. Deus não inocenta o culpado. Mas ele perdoa sim aquele que de fato, de verdade, se arrepende. Ele não livra a pessoa de sofrer as consequências do que ela fez.
Se no Brasil tivesse prisão perpétua, provavelmente o Pedrinho ia morrer na cadeia. Mas se arrependendo, ele ia passar o último dia dele preso, porém perdoado e eternamente salvo. Só que na nossa lei as coisas não são assim. Mas independente do julgamento humano, se ele se arrependeu, ele está salvo. Enquanto isso, muita gente aí que se acha a perfeição em forma de pessoa está criticando até Deus pela possibilidade de Deus ter perdoado esse sujeito. Não sei se ele se arrependeu de verdade ou aquilo foi só um disfarce para ficar bem a imagem dele. Não sei. É o mesmo caso do tal do Guilherme de Pádua. Ambos os casos, se arrependeram e se converteram, estão eternamente salvos e não há mimimi de gente maliciosa em todo o universo que mude esse fato. E se eles não se arrependeram de verdade, se aquilo foi só um disfarce, eles estão no lago, estão queimando no inferno agora. Mas não pelo que eles fizeram, mas pela falta de arrependimento. Tá? Se eles não se arrependeram de verdade, se aquilo foi só um fogo de palha ou uma falsidade, não sei. Eu sei que onde eles estiverem, não depende do julgamento das pessoas, o lugar que essas almas estão. Tanto o Pedrinho como o Guilherme de Pádua ou qualquer outra pessoa que já errou e faleceu, mas aceitou o Senhor Jesus antes disso acontecer. O apóstolo Paulo, que é tão respeitado pelos cristãos principalmente, era um assassino. Ao contrário do tal do Pedrinho, ele não matava criminosos apenas, ele matava senhoras, idosos, crianças, mulheres grávidas. Ele matava gente assim. E aí ajudava a matar também. Quer dizer, era mais hediondo do que o próprio Pedrinho. No entanto, o Espírito Santo chegou até ele, se converteu, e hoje está aí o trabalho que Deus fez através dele. Por que esse Pedrinho, por mais que tenha matado errado, não pode ter se arrependido? E se assim aconteceu, tomara a Deus que sim, ele está salvo. E não há o que se possa fazer. Quem é de Deus dá graças a Deus por isso. Quem não é, critica. Critica. Mal sabe essa pessoa que ela está correndo um sério risco dela ir para o inferno, enquanto esse Pedrinho talvez esteja no céu. Igual o rico e o mendigo. O rico tão cheio de si tá lá no inferno e o mendigo leproso no céu, salvo. Então vocês meditem, tá, pessoal? Meditem, tá? Porque não cabe a nós julgarmos. A pessoa já morreu, não importa onde que ele está ou não, nada muda o destino da alma dele, de ninguém depois que morreu. E vamos parar de ser malicioso, gente. Esses maus olhos vão levar muita gente para o inferno. Vão levar muita gente para o inferno. Pensem nisso, pessoal. Tá? Deus abençoe.